Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live da Super Interessante. Meu nome é Pamela Carbonari, eu sou repórter aqui da Super. E hoje eu estou para conversar sobre um assunto que eu gosto muito. Se você que está nos assistindo tem um livro escrito e não consegue publicar em lugar nenhum, já tomou vários nãos de editoras, fica aqui que essa live é para você. Porque eu estou aqui para conversar com o Felipe Salli, que é escritor, jornalista e embaixador do Wattpad, para a gente conversar um pouquinho sobre publicação independente de conteúdos. O Salli, que além de ser embaixador do Wattpad, esse currículo todo, ele também é estagiário da Mundo Estranho, nossa revista parceira, e ele vai dar uma palestra no evento Grink, que é um evento de inovação e novas tecnologias para o futuro, que tem curadoria da Super Interessante. A gente selecionou algumas palestras para participar do evento, que acontece a partir de amanhã até domingo na Bienal do Parque Ibirapuera. Tudo bom, Salli? Oi, Pam, tudo bem? Muito obrigada por topar conversar aqui com a gente sobre um assunto que tu adora, eu também. A gente tá sempre trocando figurinhas literárias na redação. É verdade. Se você que está nos assistindo tiver dúvidas no meio da nossa conversa, vai mandando que eu vou tentando responder, a gente vai fazer o possível para te responder. Salli, vamos partir do início. O que é o Wattpad? Como essa plataforma funciona? Qualquer um que tem um livro escrito, um conto, uma crônica, algum conteúdo escrito pode publicar lá? Como funciona? Sim, o Wattpad é uma plataforma de autopublicação online e a maneira mais fácil de explicar o que ela é uma espécie de YouTube de livros. Então qualquer um pode criar conteúdo lá, qualquer um pode subir um conteúdo lá e qualquer um vai poder ler aquilo, vai poder comentar, compartilhar e aí você pode seguir as pessoas, se inscrever assim, no perfil de uma pessoa para receber os livros que ela escreve e aquilo vai crescendo. Então é uma mistura de livro com rede social, que tem tudo a ver com que como a molecada se comporta, como a pessoa mais jovem se relaciona com a literatura. Porque ela tem que estar sempre compartilhando o que ela está consumindo, o que ela está vivendo, e lá ela pode fazer as duas coisas simultaneamente. Isso é muito legal. E você falou de seguir. Só para contar aqui, gente, o Salli tem 35 mil seguidores no Wattpad, não é à toa que ele é embaixador da plataforma. Como tu caiu nisso, Salli? Eu sempre quis ser escritor, assim, desde criança, desde 5 anos de idade, eu já falava, assim, na redação de escola que eu queria ser escritor quando crescer, que essa seria a minha profissão. E aí eu fui estudando isso, escrevendo, e quando tinha 17 anos, eu inocentemente achava que já estava pronto para publicar um livro. Não estava, né? Mas eu escrevi um livro e fui batendo em porta de editora atrás de publicação. Mas muito jovem, sem contatos, com um livro ainda não tão maduro, eu recebi muito não, assim. Eu acho que eu conversei com praticamente todas as editoras grandes do Brasil e eu não conseguia publicar aquilo de jeito nenhum. E aí, então, eu estava com um trabalho que eu dediquei anos da minha vida fazendo e ele estava parado ali, na gaveta. Foi quando uma amiga minha, que também é escritora, Babi Dewitt, ela me mostrou essa plataforma. Falou, já que você não consegue publicar, tem um Wattpad aqui. Existe isso aqui. Que pelo menos você vai ter um feedback dos leitores, você vai saber se tem gente que gostou do que você escreveu, se vai ter alguma crítica construtiva, você vai poder mudar isso. Já que você não está publicando, é uma maneira de você começar. E então eu joguei o primeiro capítulo do meu primeiro romance, que é o Wiki Perspectiva lá, que é a história de um garoto que escreve poesia, tem que esconder do pai, dos amigos machistas. E aí, meio que em um final de semana, ela teve 10 mil leituras no primeiro capítulo. É muita coisa. E eu vi agora que o Wiki Perspectiva tem 745 mil views. É muita coisa, Salli. É verdade. É muita coisa. A gente que acompanha métricas no site, tanto na Super quanto na Mundo Estranho, sabe o quão difícil é atingir um número desse com literatura, né? Porque a gente,
as pessoas não leem, ninguém mais lê. Eu tinha um professor que dizia, escrever todo mundo escreve, quero ver quem lê. Mas tem muita gente que lê, ainda bem, né? Pois é, e o Wattpad tem uma métrica para contar a leitura muito boa, né? Que é quando a pessoa passou pelo capítulo inteiro, assim, ela rodou até o final, assim, mostrou que ela leu. Mas os números, meio que eu vi os números crescendo e eu não tinha noção do que aquilo significava muito bem. E eu comecei a ter uma noção melhor quando primeiros comentários, né? Gente com um nome lá, com uma foto, falando o que achou do livro. Sim, esse engajamento, esse né? engajamento. E depois nos eventos, assim, Bienal do Livro, Flip, eu estou sempre neles e aí eu vejo as pessoas do Wattpad lá, e aí eu tenho uma noção real, assim. Mas agora, tipo, somando os livros, eu tenho 1,5 milhão de leituras por aí. Mais Leve que o Ike, Perspectiva. Eu tenho um outro livro só de contos e crônicas experimentais para ver o que dá certo e o que não dá. Já passou de 1,5 milhão, eu acho. Agora que tu falou desses eventos de Bienal do Livro, Flip, tu lançou teu livro em algumas cidades, né? Esse contato Sim. com os leitores, por mais que o livro seja publicado, só um parênteses, o Mais Leve que o Ar é um livro que o Sally publicou no Wattpad e também teve a publicação física do livro. Isso. E é bacana ver isso, que, ok, o livro nasceu na internet, muitos dos seus leitores do livro físico te conheceram dali, mas também não é como se ignorasse a parte analógica da literatura. Então, são formatos diferentes. A gente costuma comparar você ir ver um filme no cinema, você ver um filme na sua casa, no seu computador, você consumir uma peça de teatro indo até o teatro, você consumir a gravação em vídeo no YouTube. A forma como você se relaciona com o texto, se relaciona com o conteúdo é diferente. E as pessoas, quando elas gostam de uma das experiências, elas querem viver aquela experiência mais vezes em outros formatos. Sim. Por isso que o livro, as pessoas que leram o livro digital estão comprando um livro físico agora. E se fizéssemos uma websérie, as pessoas que gostaram daquilo iriam assistir de novo. E quando o Mais Leve que o Ar começou a ter alguma relevância na internet, as editoras começaram a me procurar, a única cláusula que eu tinha no contrato, que eu queria que fosse, que eu não abriria a mão, era que o livro ia continuar no Wattpad, não ia tirar no Wattpad para publicar físico. Sim. E a maioria das editoras não aceitaram isso. E a Lote 42 foi a única editora que aceitou e foi a editora que publicou. Porque eu vi que as pessoas que estão comprando o livro são aquelas que leram no digital, assim. O último capítulo, só de gente perguntando, gostei de ler aqui no Wattpad, onde eu compro físico? São outras experiências, as pessoas têm que entender isso. Agora falando de comprar o livro, tem uma pergunta aqui do Dan Vianini. Como consigo obter renda com o Wattpad? Talvez essa seja a saída, não? Oi, Dan, tudo bem? Então, o Wattpad, ele ainda não possui um sistema de monetização, como o YouTube, como algumas outras plataformas. Ele vai possuir, ele está trabalhando nisso, assim, agora, mas o Wattpad, para mim, ela funcionou muito bem como uma mega vitrine, assim, de graça, assim, uma vitrine onde eu pude expor meu trabalho e começar a ganhar dinheiro de outras formas. Hoje, além de vender o livro, eu vendo espaço publicitário dentro dos meus livros, assim, entre um capítulo e outro, tem um espaço que eu vendo lá através da agência Coisa de Livreiro. Eu faço muita palestra, muito evento. Então, são coisas que eu não teria acesso, não teria como fazer se não fosse publicar no Wattpad primeiro. Porque uma vez que você tem um público, as coisas meio que se formam em volta daquilo. O difícil é você conseguir o público. Sim, e que a gente estava falando de engajamento com o público, ver esse retorno, que é uma plataforma que tu consegue ter noção de até onde as pessoas leram, do que sim. leram, e também se gostaram, se não gostaram, isso que a gente já tem em outras redes sociais, né? Mas como tu acha que essa relação de uma literatura digital ou analógica, a gente estava em dúvida sobre esse termo, se existe um certo errado para isso, mas enfim, não um livro físico, pode instigar, pode impactar positivamente para a formação de novos leitores. Sim. Bom, o jovem hoje não está lendo menos que nas gerações passadas, né? Nós vemos isso nas listas mais vendidos, sempre tem um John Green, algo para o jovem, algum fenômeno. Sim, sempre.
Mas nós não podemos ser inocentes. Vivemos num mundo onde você pode jogar num videogame, explorar um mundo digital sem repetir nenhuma fase. Você recebe 10 horas de conteúdo do Netflix ao mesmo tempo, assim. Netflix disponibiliza uma série para você assistir de uma vez só. Tem o VR agora que se tá... Então, é muita concorrência, assim, com o livro. E nós temos que falar a língua deles e trazer eles para perto da literatura e não afastar. Eu acho que você entrar nas redes sociais, entrar em redes como o Wattpad, mas explorar o Instagram, o Twitter, o Facebook também, vai fazer com que essas pessoas se aproximem. Eu acho que uma das minhas metas, assim, como autor, eu escrevo para jovem e eu quero trazer novas pessoas para a literatura, trazer novas pessoas para o hábito de ler. E eu noto que você precisa fazer isso. E o Wattpad, ele tem isso, assim. O Wattpad, ele tá lá, mobile, tem aplicativo, tem site, e ele funciona como uma rede social. Então, você conversa lá com o seu leitor, tem fóruns, né? Os leitores começam a conversar entre si, fazendo teoria sobre os livros. E depois você vai expandindo esse conteúdo. Tem grupo no WhatsApp, sabe, sobre os meus livros, que às vezes eu entro lá, faço um chat com eles. Tem grupo no Facebook. Gente, o Sally é muito famoso, vocês não têm ideia. Qual é o teu endereço no Wattpad para quem quiser ler, estiver nos assistindo e quiser ir atrás do trabalho do Sally? É Felipe Sally, wattpad.com/Felipe Sally e em todas as redes sociais também. Só procurar /Felipe Sally que você encontra. E agora falando da formação de novos leitores, falar um pouquinho sobre o perfil da plataforma do Wattpad. Tá falando dos jovens, mas é uma plataforma só voltada para a literatura jovem adulta, para a literatura adolescente? Existe um perfil para o Wattpad? Bom, então, tem uma coisa que você precisa sempre ficar muito atento, que é aquela pessoa que ela vai sempre descobrir qualquer rede social antes de todo mundo, que é adolescente de 15 anos. O adolescente de 15 anos, ele descobre antes, assim. É incrível, o Snapchat, o Facebook, o Twitter, sempre começa com essa faixa de 14, 15 anos e com o tempo vai envelhecendo, assim, até chegar seus pais lá e aí você vai para outra rede social. E o Wattpad, ele tem uma fase que ele começou agora muito jovem, assim, a maior parte dos livros são para jovens lá, os millennials, né, que nós falamos, que frequentam o Wattpad. E agora ele começou a entrar num processo de o público amadurecer. Tanto as pessoas que estavam lá começaram a envelhecer, quanto mais adultos e pessoas mais velhas descobriram verem a potencialidade da plataforma. Porque uma ferramenta você pode usar, assim, da maneira que você quiser. Aquilo é uma ferramenta. Eu posso citar de cabeça, assim, um autor que escreve livro policial adulto, assim, maduro, que está no Wattpad bombando, que é o Bruno Crispim. Escreveu O Segundo Caçador. E ele está lá, assim. Agora, toda rede social começa jovem, assim, passa por processo de amadurecimento. Isso é natural. Tem uma pergunta aqui, Sally, do João Fernandes de Souza. O conteúdo publicado no Wattpad passa por algum tipo de curadoria? Tem uma curadoria, igual tem no Facebook, que é de não ter nada ofensivo, sim, não ter cenas gráficas de violência, de retrato. Assim, é uma coisa dentro da lei, assim. A única curadoria é essa da lei mesmo. Fora isso, não tem. E outra pergunta que chegou aqui, muito pertinente, já que a gente estava falando de monetização, de dinheiro mesmo. O André Larô perguntou, gostaria de saber qual foi o empreendimento, além de publicar no Wattpad, marketing, por exemplo, investiu quanto em média para cada obra? Zero. Antes do primeiro milhão de acessos, eu investi zero, assim. Agora que eu já tenho um agente, né? Tem uma equipe que trabalha comigo, e aí eu tenho esses investimentos, assim. Agora eu mesmo, não, foi só de tempo, assim. Eu todo dia acordava antes de trabalhar para responder os comentários da noite anterior no Wattpad, que quando você responde, eles voltam, assim. Afinal, é assim que se constrói engajamento, né? Exatamente. Não é entrando, às vezes... lembrei que eu tenho uma página lá, como eu tenho, né? Que não vai pra frente nunca. Mas, lembrei que eu tenho uma página, que às vezes tem umas pessoas que me escrevem. Isso não vai dar certo nunca. Pois é, você tem que estar lá interagindo com eles. E é muito legal para um jovem que ele cresceu tendo que estudar escritores clássicos na escola, e aí ele parece que é uma coisa inalcançável, uma coisa de outro mundo, e aí o autor está te respondendo. E de repente está ali te citando nominalmente. Exatamente, está respondendo uma dúvida sua, está conversando contigo.
tá postando meme no Twitter também, interagindo com você. Isso é muito importante. E é mais por conta disso mesmo. Agora que tu não é uma das grandes estrelas, mas tem outras que tu compilou aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre o Mundos Paralelos, que foi um livro publicado pela revista Mundo Estranho. Como surgiu esse projeto, Sally? Como foi tocar isso? Sim, o pessoal da ME, os nossos chefes, né, Alexandre Vezignazzi e Marcelo Radali, chegaram com essa ideia de compilar os 10 maiores autores do Wattpad Brasil para escreverem contos inéditos para este livro, O Mundos Paralelos. Então eu convidei assim, autores que eu já sabia que estavam lá, estavam fazendo o seu trabalho no Wattpad de maneira séria e estavam trazendo uma galera. E eu dei umas diretrizes de como o conto tinha que ser para ter uma unidade nesse livro. E cada um escreveu um conto e nós compilamos e está sendo ótimo, assim, está sendo incrível. É muito interessante, não só para a galera que curte o Wattpad, ver seus autores juntos, mas também é legal para você, por exemplo, que está querendo entender o que está acontecendo lá e você se perde no aplicativo, que tem muita informação. Aí você sabe, são essas pessoas, elas escrevem dessa maneira, é essa linguagem que está funcionando agora. E isso está sendo bastante interessante, assim. Tem autores como a Línia Carmine, por exemplo, é uma autora incrível, que ela publicou no Wattpad em inglês primeiro. Ela publicou em português e em inglês. Mas uma editora dos Estados Unidos encontrou ela, a maior editora do mundo, a Random House, né? Chamou ela para publicar, e ela foi publicada nos Estados Unidos, e ela bombou lá, e aí meio que compraram os direitos dela para o Brasil. Então a versão que nós temos aqui, dessa mulher que mora aqui em São Paulo, é uma versão traduzida do livro que foi lançado lá fora. Muito que a doido. editora de fora encontrou antes, assim. E antes a gente estava conversando, tu me contou histórias de alguns livros publicados no Wattpad que vão virar filmes. Quais são esses livros? Qual a história por trás disso? Sim, então, a canadense Anna Todd, ela escreveu um livro chamado After, que na verdade é uma fanfic, assim, baseada nos cantores famosos. E aí fez muito sucesso no Wattpad, assim, foi algo de outro mundo. E aí foi publicada em físico e meio que bombou de novo em formato físico e agora vai virar filme pela Sony, já estão gravando. E é incrível isso, né? Um livro que está no Wattpad vira filme. E o outro é o Kissing Booth, que é um livro também dos Estados Unidos. E agora vai virar um filme pela Netflix, já está em produção também. Ai, que legal. São 2 filmes que nasceram no Wattpad, foram moldados por aquela plataforma, por aquela comunidade, e a galera tá muito feliz, assim. Todo dia tem gente comentando sobre isso, assim. Tá Ai, que bacana. Agora que tu falou dessa história, que comprou os direitos nos Estados Unidos, tem uma pergunta do Wellington Andrade, perguntando se existe alguma proteção autoral. Ele fala no aplicativo, não sei se tem, também aproveita a pergunta para te perguntar se existe um aplicativo, se é só site. Sim, tem um aplicativo e ele é 85% dos usuários usam mais o aplicativo do que o site. Faz todo sentido, né? Pelo público que é. Existe. Primeiro pelas leis brasileiras, se você publica na internet, você tem como provar que aquele conteúdo é seu. Então, pela lei, assim, se alguém plagiar, você já consegue entrar lá e fazer isso. Agora, no Wattpad também tem o botão denunciar, que tem uma equipe inteira que ela só avalia se houve plágio ou não. E é apagado o perfil dessa pessoa que fez o Isso é plágio. muito importante, né? É mega importante. O Wattpad cuida muito, assim, da propriedade intelectual. É algo que é tranquilo de você colocar. As pessoas têm muito medo, né? Eu vejo muitas pessoas comentando sobre isso. Mas é a parte mais tranquila. Eu mesmo sou plagiado, sei lá, 3 vezes por semana. Aí eu fico lá apertando o botãozinho. Ai, é duro ser famoso, né? Não. Com 1 milhão de obras de downloads é fácil. A gente tem muitas perguntas. O Sally não vai conseguir responder tudo aqui, porque a gente está com o tempo contadinho. Mas depois o Sally mesmo dá uma olhada lá nos comentários, a gente tenta deixar uns links respondendo essas principais perguntas, porque tem umas coisas bem recorrentes aqui. Legal. O Sally vai dar a palestra do Sally vai ser amanhã, às 15h45, certo? Isso. No Grink. Para quem não pegou o início da live,
O GRINC é um evento de tecnologia e tendências para o futuro, que tem curadoria da Super Interessante, e o Sally é um dos autores convidados pela Super. Outros autores convidados pela Super, talvez vocês já tenham visto eles por aqui. A Márcia Keduc, autora do livro O Livro Proibido do Sexo, aqui. Ela também é autora do Prato Sujo, que esse vendeu 30 mil exemplares. A gente fez vídeos com ela para o programa Super Livros, que eu apresento sobre os livros da Super Interessante. Então, quem tiver interesse, tiver mais dúvidas sobre os livros dela, tá aqui. E o último, Tarja Preta, sobre indústria farmacêutica. Ok? Outro autor que também vai dar palestra no GRINC é o Reinaldo José Lopes. Ele, que é colaborador da Super há muito tempo, inclusive escreveu a capa dessa edição, escreveu esse livro, Deus, Como Ele Nasceu. Ele é autor de 6 livros, 3 deles pela Super Interessante. Esse de Deus, tem esse que eu acho muito bacana, que é os 11 maiores mistérios do universo. Gente, esse livro é muito legal. Tem vídeo sobre ele no Super Livros também. E o mais recente, que acaba de sair do forno, é o Mitologia Nórdica. A gente recebeu ontem na redação. Então, se você está vendo e quiser comprar, acho que vai ter que esperar pelo menos mais uma semaninha que vai estar nas bancas. Mas está muito bacana mesmo, gente. E para terminar, além de agradecer muito ao Sally pela conversa, termino com um conselho. Que luz, que conselho tu dá para quem está começando a escrever e não vê saída, não sabe, só recebe nãos de editoras e não quer seguir por esse caminho, essa trilha tradicional da literatura? Bom, nós temos essa noção de que somos artistas, estamos escrevendo um livro e expressando nossa alma, mas nós também temos que entender que é um mercado, assim, né? Ele tem uma logística mercadolística muito forte e você precisa entender aquilo. E quando você passa a estudar o mercado e entender que as editoras são empresas, Sim. você está na frente de muita gente, tudo fica muito mais simples. Então, quando você publica na internet, por exemplo, você está construindo um público para que o investimento da editora em você seja de menor risco, ela consiga ter aquele dinheiro de revolta. Quando você sabe que tipo de livro, que tipo de tendência vai ter para a literatura daqui a 6 meses, porque você está acompanhando o mercado e vendo que tipo de livro está começando a dar certo, você está escrevendo da maneira certa, você está conseguindo trabalhar aquilo, estudar aquilo do jeito certo. Agora, você precisa ter a melhor história possível, ter o melhor texto possível. E para isso você tem que ler muito, escrever muito e mostrar para o maior número de pessoas possível para elas te darem um feedback. E para isso a internet é maravilhosa. Então, gente, é isso. Quem quiser ver a palestra do Sally amanhã no GRINC, pode entrar no site do evento, a gente vai deixar aqui nos comentários. Ainda tem ingressos à venda. Muitíssimo obrigada, Sally. Eu que agradeço. Um abraço, gente. Tchau. Até a próxima.